Pessoal, professor Demis aqui falando e nós vamos continuar com o nosso assunto de hidrostática, tá bom? Isso aqui é a aula 2. Nós já passamos por uma parte teórica, definimos o que é pressão, como é que se calcula a pressão em determinado ponto, e essa aqui vai ser a parte 2 de hidrostática. Então, vamos logo. Primeira questão: considere 3 recipientes abertos, cheios até a borda, de água em equilíbrio hidrostático. Veja a figura abaixo. Então, nós temos a figura A, a figura B e a figura C. As bases inferiores do recipiente são retângulos idênticos. Então, a base aqui, nós temos retângulos idênticos. Todos os recipientes têm a mesma altura H. Então, eles têm a mesma altura, porém os volumes se apresentam diferentes. Podemos afirmar corretamente apenas que... Então, vamos lá, pessoal. Primeiro vamos definir pressão. Bem, a definição de pressão de um corpo, ela é a razão entre a força dividido pela área. De modo que se a gente isolar a força aqui, nós temos pressão vezes área. E assim, a pressão de um corpo, que a pressão aqui no caso é a pressão do líquido, ela vai ser a densidade do líquido, a gravidade vezes a altura vezes a área. Então, esse aqui é a nossa pressão do líquido. Tá bom? Então, pessoal, a única definição aqui correta para 3 situações, olha só, eles apresentam aí a mesma densidade do líquido, que no caso aí, né, líquidos idênticos. Nós temos a mesma gravidade, ele tem a mesma altura e eles vão ter a mesma área, porque é a área da superfície aqui de contato. Então isso quer dizer que todos eles apresentam aí a mesma força aí. Então a resposta correta aí vai ser a letra B. A força resultante exercida pela água sobre a base de cada recipiente tem o mesmo valor, porque as variáveis que interferem para essa força aqui é a densidade, a gravidade, a altura e a área. Tá bom? Então vamos para a próxima questão. O manual de instruções de um aparelho medidor de pressão traz as seguintes informações para o uso correto do aparelho. Sente-se em uma cadeira que tenha encosto. Coloque o seu braço sobre uma mesa de modo que a braçadeira esteja no mesmo nível do seu coração. Coloque os 2 pés no chão. Das alternativas a seguir, assinale a que apresenta o princípio físico que tem relação direta com a posição correta da braçadeira. Se você ler aqui as alternativas com calma, você vai ver que a única resposta correta vai ser a letra B. Pontos de um mesmo líquido em equilíbrio situados ao mesmo plano horizontal recebem pressões iguais. Então, é esse o motivo do aparelho ter que estar no mesmo nível aqui, do braço, para que ele possa medir a pressão corretamente. Se você mudar a altura do braço, vai aumentar ou diminuir a pressão que o medidor vai coletar. Então, por isso que é preciso você estar em uma mesa aqui para medir a pressão correta sanguínea, tá bom? Letra B é a resposta correta. A figura representa o esquema de encanamento de uma casa onde se detectou a presença de vazamento de água em um dos registros. Ao estudar o problema, o morador concluiu que o vazamento está ocorrendo no registro submetido a maior pressão atmosférica. Em qual registro ocorreu o vazamento? Então nós temos que ver aqui o desenho esquematizado e nós temos que descobrir aonde é que tem o maior vazamento, que vai ser onde tem a maior pressão aqui. Então, pessoal, nós temos aqui o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. O 5 está mais afastado da caixa d'água, 4 assim. Nós temos também a altura diferente. Nós já sabemos que para saber a pressão de um líquido, a variável que importa, se a gravidade for mantida constante, vai ser o quê?
a altura, ou seja, quanto maior a altura, maior vai ser a pressão atmosférica. Desse modo, a única alternativa aqui para a gente, onde tem a maior pressão, vai ser esse ponto 2, porque a altura relativa aqui da caixa d'água vai ser a maior. Então, a resposta correta é a letra B. Ao utilizar um sistema de vasos comunicantes ideal, cujo diâmetro das seções transversais circulares vale 2 centímetros e 10 centímetros, respectivamente, conforme a figura. Então ele está cuidado aqui já de cara que ele está falando do diâmetro e não do raio, tá bom? É o diâmetro. É desejável elevar veículos a velocidade constante. Essa informação é importante porque na velocidade constante, o somatório das forças vai ser zero. Cuja carga máxima seja de até 4.000 kg, considerando a gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a força F1 em newtons necessária para elevar essa carga máxima vale... Então, pessoal, nas duas situações aqui, quando acontece questões envolvendo vasos comunicantes aqui, e o princípio de Pascal, a pressão nos pontos aqui, ela vai ser a mesma. Então, nós podemos colocar aqui que a pressão 1, ela é exatamente igual à pressão 2. Qual é a definição de pressão? É a força 1 dividido pela área, aqui, como nós temos duas pressão, 1. E força 2 dividido por área 2. Então, essa relação aqui da esquerda tem que ser igual à relação da direita, né? Então, nós vamos agora fazer os nossos cálculos. Nós vamos tentar descobrir que é essa força 1 aqui. De modo que a área 1, como é que calcula a área? É a área de uma circunferência. Nós temos πr ao quadrado. Então, nós vamos colocar π vezes... Só que a questão dela não nos dá o raio, ela dá o diâmetro. Então, é o diâmetro dividido por 2 ao quadrado. Então, o diâmetro aqui, 1. Ela tem que ser exatamente igual a força 2. A força 2 aqui exercida aqui tem que vencer a força peso aqui do carro. Então, a força peso do carro aqui é m vezes g, massa vezes a gravidade. Então, aqui nós temos π vezes o diâmetro 2 dividido por 2, isso tudo ao quadrado. Então, você pode cortar o π com o π. Na verdade, aqui vai ficar sobre 4, né? Então, você pode cancelar esses daqui. Então, vai ficar apenas esse D aqui. Então, vamos colocar aqui F1 dividido por D1 ao quadrado é igual a mg dividido por D2 ao quadrado. Como eu quero saber quem é a força 1, eu vou passar esse D1 ao quadrado para o outro lado. Então, F1 vai ser quem? mg D1 ao quadrado dividido por D2 ao quadrado. Então, basta de substituir. Vou substituir aqui embaixo. Então, vamos ficar aqui. Nós temos a massa. A massa é de 4.000 kg. A gravidade é 10. Nós temos o raio aqui, a densidade 1 ao quadrado. A densidade 1 ao quadrado aqui é 2 centímetros. A gente já transforma isso aqui para metro. Ele vai ficar 0,02. Você também pode transformar em notação científica se achar mais conveniente. E 10 centímetros para metro vai ser de 0,1 metros. Então, aqui 0,1 ao quadrado. Então, aqui basta fazer as continhas e você vai encontrar que a força 1 vai ser de 1.600 newtons. 1.600 newtons. Letra D. E vamos agora para a nossa última questão. Um tubo de forma de U, aberto nas duas extremidades, possui um diâmetro pequeno e constante. Dentro do tubo há dois líquidos A e B incompreensíveis, immiscíveis e em equilíbrio. Ou seja, elas não vão se misturar e aqui ela não pode se comprimir. As alturas das colunas dos líquidos acima da superfície de separação são
A altura 1, que é a altura A aqui, é de 35 centímetros, e a altura B aqui de 50 centímetros. Se a densidade do ar vale 1,5 gramas por centímetro cúbico, a densidade do líquido B em gramas por centímetro cúbico vale. Então, pessoal, vamos lá. Aqui você sabe que esse ponto aqui, vamos chamar de ponto A, tem a mesma pressão nesse ponto aqui. Vamos chamar de B. Então, por que nós escolhemos essa linha aqui? Que é exatamente na parte aqui da divisão entre os dois líquidos. Esse pontozinho aqui. E aqui esse ponto A tem a mesma altura aqui de nível. Então, a pressão no ponto A, ela deve ser exatamente igual à pressão no ponto B. Nós sabemos, pela lei de Stevens, que a pressão aqui nesse ponto vai ser exatamente igual à pressão atmosférica mais a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura que há. Vamos colocar aqui de ponto A. E o do B vai ser a pressão atmosférica mais a densidade no B, a gravidade, a altura B. Então agora basta a gente equalizar essas duas equações aqui. Então, de modo que vai ficar a pressão atmosférica, o A, né? Mais a densidade A, vezes a gravidade, vezes a altura A, vai ser igual a pressão atmosférica, mais a densidade no B, vezes a gravidade, vezes a altura B. Eu posso cancelar esses dois aqui. Posso também cancelar a gravidade, que ela vai ser igual aqui em ambos os casos. E aí, de modo que vai ficar apenas a densidade do A vezes a altura do A é igual a densidade do B vezes a altura do B. A questão quer saber a densidade do líquido B. Então é só substituir. Quem é a densidade do líquido A? Densidade do líquido A, a questão nos fornece que é 1,4 gramas por centímetro cúbico. Vezes a altura do A. A altura do A é 35. Preciso transformar para metro? Não, porque a densidade também está em centímetro cúbico aqui e o outro valor também está em centímetro da altura. Então, um vai cancelar com a outra. Então, nós temos a densidade B vezes a altura B. A altura B, a questão nos dá também que é de 50 centímetros. Então, nós isolando aqui o B, nós vamos encontrar 1,4 vezes 35 dividido por 50. Então, a densidade do B, você fazendo os cálculos aqui, 1,5 vezes 35 dividido por 50, você vai encontrar um valor de 0,98 gramas por centímetro cúbico. Letra A. Então, pessoal, por hoje é só. Continue estudando bem essa parte teórica, fazendo exercício e postando as dúvidas lá no comentário para a gente responder, tá bom? Foco nos estudos. Um abraço e até a nossa próxima aula.